Bom dia não, na verdade é boa tarde, boa tarde. Vamos hoje ler o capítulo 5 de Salomão, Provérbios. E além de ler o capítulo 5, nós vamos falar sobre emagrecimento. Então, convida todo mundo aí e vamos descer o sarrafo. Começamos aqui ao som de YouTube. Deixa eu convidar aqui as pessoas também. O pessoal que tá aqui. Vamos embora. Isso aí. Vamos nessa. Vambora. Vamos ver se está entregando. Fala, Carlos. Deixa eu colocar aqui. Vambora. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Voltando e vamos começar aqui. Perfeito. Ótimo. Como sempre, começar lendo a palavra. Daqui a pouco a gente passa para onde nós queremos ir. Então vamos agora ajustar aqui o nosso quadro. Fechou. Então vamos ler aqui a palavra. Então a gente vai estar lendo Salomão, capítulo 5. Filho meu, prestas deveras atenção à minha sabedoria. Inclina teus ouvidos ao meu discernimento, para guardar os raciocínios, e resguarde os teus lábios o próprio conhecimento. Pois os lábios de uma mulher estranha estão gotejando como favo de mel, e seu paladar é mais macio do que o azeite. Mas o efeito posterior dela é tão amargo como o absinto, é tão afiado como uma espada de 2 gumes. E seus pés descem à morte. Nossa, boa tarde, Nani, tudo bem? Então aqui, sempre que se refere a uma mulher, não é a mulher, carne, osso, né? Está dizendo as situações, a sedução, né? A sedução. Ela não contempla a vereda da vida. Seus trilhos seguiram errantes e ela nem sabe para onde. Portanto, agora, ó filhos, escute-me e não vos desvie das declarações da minha boca. Guarde seu caminho longe dela e não te chegues à entrada da tua casa, para que não des a tua dignidade a outros, nem os teus anos aos que é cruel, para que os estranhos não se fartem com o teu poder, nem as coisas que obtivestes com a dor fiquem na casa de um estrangeiro. Nem tenhas de gemer no teu futuro, quando a tua carne e teu organismo chegarem ao fim. Nossa, forte pra caramba. E terás de dizer: quanto odiei a disciplina e desrespeitou o meu coração, até mesmo a repreensão. Não escutei a voz dos meus instrutores, e não inclinei meu ouvido aos meus mestres. Vim estar facilmente de toda sorte de maldade no meio da congregação e da assembleia. Ou seja, o arrependimento, né? O arrependimento chega lá na frente, por você não usar a sabedoria, não dar ouvidos à voz dos sábios, não aceitar a repreensão. O que acontece? O arrependimento. Bebe a água da tua própria cisterna e filetes de água do meio do teu próprio poço. Porventura se desviam espelhar dos teus mananciais portas afora tua corrente de água nas próprias praças públicas, que mostrem ser somente para ti e não para os estranhos contigo. Mostre-se abençoada a tua fonte de água e alegre-te com a esposa da tua mocidade. É o de sempre, né? São os princípios. Fala, Lê.
são os princípios, né, que você vai deixando de lado, as pessoas que te serviram, você cai na ilusão e você vai começar a ter aventuras que só te levam a fazer besteiras, né? Mostre-me abençoada a tua fonte de água e alegra-te com a esposa da tua mocidade. Gama amável, encantadora, cabra montesa, inebria-te os seus próprios seios quando o tempo que te estastes constantemente com o seu amor. Portanto, meu filho, por que te desvias de extasiar como uma mulher estranha ou abraçar o seio de uma mulher estrangeira? Olha isso, cara. Isso é muito para você, isso é muito para você refletir, né, sobre os seus valores, de quem realmente está do teu lado. Mais uma vez, aqui a gente está falando de, né, não é mulher física, a gente está falando de amizades, a gente está falando de pactos que a gente fecha na juventude e que depois a gente vai ficando mais velho e vai sendo seduzido por situações aí e a gente faz substituições que nós nos arrependemos. Porque os caminhos do homem estão distantes dos olhos de Jeová, e ele contempla todos os seus trilhos. Ao inóquio apanharão os seus próprios erros, e ele será segurado pelas cordas do seu próprio pecado. Será ele quem morrerá por não haver disciplina, e por ele se perder na abundância da sua tolice. Salomão é muito sábio. Salomão não é à toa que ficou 40 anos sem ter conflito em Israel. Foi o único rei de Israel que não teve guerra. Durante 40 anos não houve guerra em Israel, reinado de Salomão. E você vê o tempo todo ele dizendo para que você ande pelos princípios, né? Não pelas regras necessariamente, mas pelos princípios do respeito, da inteligência, de não se envolver com pessoas erradas, de não fazer trocas que não vale a pena. E é engraçado que Salomão, mesmo com toda essa sabedoria, no final ele cometeu alguns equívocos, mas antes de morrer ele se arrependeu, e isso está em Eclesiastes. Eclesiastes, que ele escreve no final da sua vida, você vê que muda, você sente alguns arrependimentos na leitura. Mas vamos lá. Boa noite é ótimo, né? Olá, boa tarde Gisele, boa tarde Nita, boa tarde Eike, boa tarde aí para todo mundo que está acompanhando. Hoje eu venho falar aqui de um tema que também me seduz bastante, que é sobre emagrecimento, né? É um tema que me seduz bastante, não pelo resultado estético, mas o que está ligado ao emagrecimento, né? Então, é esse tema que eu quero falar com vocês. Então, para a gente poder deixar salvo aqui essa live, a live de hoje é sobre emagrecimento. Então, eu fiz aqui um mapa mental e eu quero passar por alguns tópicos, né, com vocês, para que a gente possa construir algo juntos aí e que seja algo bacana. Então, a primeira coisa que eu quero falar sobre emagrecimento é que emagrecimento é matemático. O que eu quero dizer quando eu digo que emagrecimento é matemático? Existe uma coisa chamada natureza. E a natureza, ela é muito objetiva. Como 2 mais 2 são 4, 4 mais 4 são 8, 8 mais 8 16 e assim por diante. Então, tirando as exceções, que é em torno de 1% da população, e óbvio que a gente pra caramba, mas se falar em percentual, a gente está falando de 1%, o restante das pessoas, elas só não conseguem emagrecer por uma coisa, pelo balanço calórico positivo. Por isso que eu digo, emagrecer é matemático. Então, a partir do momento que você entende isso, você para de ser enganado por um monte de profissional que não faz um trabalho sério. Um monte de profissional que, ou por sacanagem mesmo, ou até mesmo por burrice, né? Porque não é possível que em 2020, com a quantidade de informações que nós temos, e boas informações, acesso a boas informações, você ainda continue vendendo
para os seus clientes ideias erradas, né? Então, o que é isso que eu quero dizer? Quando você começa a ter o entendimento, a sabedoria, você começa a ver que existe um monte de gente enganando as pessoas, e isso é algo que me incomoda demais, porque não tem sentido você fazer isso, né? Para que você vai enganar as pessoas? Para que você vai ser enganado também, né? Porque o acesso à informação está para os dois lados. Então você tem que entender o seguinte, que quando alguém fala para você que emagrecer você precisa de uma fórmula mágica ou você precisa de um treino milagroso, você começa a dar risada, porque isso não existe. Não existe fórmula mágica, não existe alimento mágico e não existe treino mágico. Por quê? Porque 2 mais 2 são 4. E 4 menos 2 são 2. Simples assim. Então vamos agora começar a pensar juntos e fazer raciocínios. Quando eu faço uma ingestão calórica, seja de qualquer alimento, menos Coca Zero, né, que é outra enganação, que não tem nenhuma caloria, né? Como que pode um alimento ter sabor e não ter nenhuma caloria? Mas vamos acreditar que seja. Então, quando você se alimenta de água, de vento, você tem uma ingestão zero de caloria. Fora esses dois alimentos, não existe nenhum alimento que não tenha um teor calórico, que não gere algum tipo de energia. Então a caloria, né, essa medida, ela é uma medida que fala que quanto isso vai gerar de energia. Então vamos pegar o seguinte raciocínio. Eu hoje ingeri, né, em 24 horas, um exemplo, 2.000 calorias. Então eu ingeri 2.000 calorias. Se eu gastar 2.200 calorias, o que vai acontecer? Eu vou ter um déficit de 200 calorias. Então eu tenho lá no meu balanço calórico diário, daquele dia específico, menos 200 calorias. Agora, vamos fazer o pensamento ao contrário. Eu gastei 2.200 calorias, porém me alimentei com 3.000 calorias. Eu vou ter um déficit calórico positivo de 800 calorias. Então, toda vez que eu tenho um déficit calórico positivo, o que ocorre? Um acúmulo de gordura, um acúmulo de energia a princípio, e depois essa energia vai se transformar em quê? Em gordura. Existe uma regra que não pode se dizer que é uma média, que para cada 9.000 calorias, eu vou acumular 1 quilo de gordura. Então vamos fazer um pensamento simples aqui. Dentro do exemplo que eu dei, vamos só reduzir um pouquinho. Eu gastei 2.100 calorias, só que eu me alimentei naquele dia com 3.000 calorias. Então sobrou 900 calorias. Em 10 dias eu vou acumular 1 quilo a mais de gordura. Simples assim. É óbvio que isso varia de metabolismo para metabolismo, mas de uma forma geral, uma média é isso. Então em 10 dias eu vou ter um acúmulo de 9.000 calorias e, consequentemente, eu vou ter o quê? 1 quilo de gordura a mais. O passo contrário também é verdadeiro. Então vamos imaginar que eu gastei 3.000 calorias e eu me alimentei com 2.100 calorias. Eu vou ter um déficit de gordura em 10 dias de 9.000 calorias. Quando eu tenho esse déficit de gordura de 9.000 calorias, automaticamente eu vou fazer com que eu tenha 1 quilo de gordura a menos. Então, esse é o processo simples e prático de você aumentar de peso, principalmente quando eu estou falando de gordura, ou diminuir. Então, emagrecer é matemático. Ah, Elmir, mas o alimento XPTO, ele vai fazer com que eu engorde mais ou que eu emagreça. Não vai influenciar em nada. Vamos pegar um exemplo aqui para ficar muito claro. O que vai fazer com que você emagreça ou que você aumente o seu percentual de gordura é justamente a quantidade de caloria, não necessariamente o alimento em si. Então vamos imaginar que você tem uma alimentação super saudável, extremamente saudável, tá? Então vamos imaginar, só para ficar fácil o pensamento, que você só se alimente com frutas. Não é saudável só se alimentar com frutas porque ela não tem proteína, ela não tem todos os sais minerais que nós necessitamos, mas vamos imaginar que ela é uma alimentação super bacana. Eu passo o dia inteiro só comendo fruta. Só que essa quantidade de frutas que eu me alimento, ela gera para mim 4.000 calorias.
Então eu como um melão inteiro, eu como uma manga, eu como um abacate e eu vou só comendo frutas, alimentos saudáveis. Gerou 4.000 calorias. E meu gasto calórico naquele dia foi 2.000 calorias. Eu vou ter um excedente de 2.000 calorias que ela vai ficar dentro do meu organismo e ela vai ter que ser acumulada. E de que forma? Se transformando em gordura, porque a gordura é uma energia de reserva. Eu não tenho reservas nem de músculos, não tenho reservas nem de carboidrato, né? O carboidrato que eu tenho de reserva é o glicogênio dentro do fígado e dentro do músculo, e a proteína, eu não tenho depósitos de proteína. A única nutriente que eu faço depósitos é de gordura, ok? Então toda a energia excedente vai se transformar em gordura. Ponto. Agora, a partir do momento, vamos pegar dentro desse exemplo, que eu faço uma alimentação contrária, então vamos imaginar que hoje eu só me alimentei de chocolate, ok? Só me alimentei de chocolate. Só que eu comi uma barra, tabletes pequenos no decorrer do dia. Que esses tabletes pequenos no decorrer do dia me deu uma ingestão calórica em torno de 2.000 calorias. O que vai acontecer? Se eu gastar 3.000 calorias, eu vou ter um déficit calórico de 1.000 calorias. E eu vou emagrecer. Eu vou emagrecer. Simples assim. Pô, mas eu comi chocolate e você está me dizendo que eu estou comendo chocolate e eu vou emagrecer. E você está me dizendo que eu comi fruta e vou engordar? Exato. Exatamente isso. Você comeu frutas e vai engordar. E você comeu chocolate e vai emagrecer. Por quê? Pela quantidade calórica dentro desse exemplo que eu estou dando. É óbvio que 2.000 calorias de chocolate é 2 tabletes. Dificilmente você vai conseguir ficar o dia inteiro com 2 tabletes de chocolate, porque eles são pequenos. Se você pegar aí, se eu não estou enganado, em torno aí de 100 gramas de chocolate, você vai ter aí aproximadamente aí em torno de 2.000 calorias. 100 gramas talvez seja muito pouco, talvez umas 300 gramas, dependendo do tipo de chocolate. Então você já vai ter, você já pensou, vamos colocar que seja 500 gramas, você passar o dia todo com 500 gramas de chocolate, você não vai passar, você não vai conseguir. Agora, o exemplo que eu estou dando é no sentido de que não importa o alimento que você coma, o que importa é a quantidade calórica que você vai gerar com aquele alimento. E no processo de treinamento é a mesma coisa. Então as pessoas falam assim, pô, mas qual é o melhor treino? O melhor treino é aquele que você faz. Não importa se você vai caminhar, se você vai correr, se você vai subir escada, se você vai treinar musculação, se você vai treinar natação. Por quê? Porque é a quantidade calórica que você vai utilizar. Simples assim. Então, se você fizer um programa de treinamento que gasta 300 calorias e é um programa de caminhada e você consegue gastar 300 calorias nesse programa de caminhada, perfeito! Tá valendo a pena. Do que adianta você vir para uma musculação e fazer um treinamento que você gaste 200 calorias e você não sinta prazer? Você só vem uma vez por semana. Naquela semana você vai ter um déficit apenas de 200 calorias decorrente do treinamento. Agora, se caminhar é algo que você faz com prazer e consequentemente você faz com a constância maior, mesmo que não te proporcione o mesmo gasto calórico de uma sessão de musculação, mas ela está proporcionando a você um maior gasto calórico no decorrer da semana. Então, assim, a gente só para fechar essa primeira parte, o que você tem que entender é o quê? Que para emagrecer você precisa aumentar o teu balanço calórico de forma negativa. Ou seja, você tem que ingerir menos caloria do que se gasta. Toda vez que eu tiver menos ingestão calórica e mais gasto calórico, eu vou utilizar a gordura como fonte energética. Toda vez que eu tiver ingestão calórica aqui em cima e gasto calórico aqui embaixo, eu vou aumentar o meu peso. E aí vem a grande sacanagem que muita gente não entende porque as pessoas não falam. Eu estou aqui, equilibrado, mas eu quero emagrecer. E aí o que eu faço? Eu começo a treinar. Por quê? Porque eu tenho a esperança que com o treinamento eu vou fazer o quê? Eu vou perder gordura, ok? Só que quando eu começo a treinar,
o que que acontece? Eu aumento o meu gasto calórico, show de bola. Só que o que que acontece? No lugar de eu manter a minha alimentação, o que que eu vou fazer? Eu vou aumentar a minha alimentação, ó. E aí o que que vai acontecer? Eu estou treinando. Só que, no lugar de emagrecer, eu estou aumentando o meu peso. Simples assim. Porque ninguém te falou que você tem que ter um balanço calórico negativo. E você se sente até mais disposto a comer aquilo que você talvez não comesse, porque agora eu estou treinando. Ah, agora eu posso. Se agora eu posso, então o que eu vou fazer? Eu aumento a minha ingestão calórica. E presta atenção no que eu estou falando. Aumento a minha ingestão calórica. Eu não estou dizendo que eu aumento a quantidade de alimentos. Porque se lembra que eu falei que a questão é a caloria? Então quando eu digo aumentar ingestão calórica, não é a quantidade de alimentos. Porque se eu tenho mais fome, e eu, exemplo, tá? E eu me alimento, nesse momento que eu tenho mais fome, com coisas saudáveis de baixa caloria, eu vou fazer o quê? Manter a minha ingestão calórica. Eu aumentei a minha quantidade de alimentos para aumentar, para acabar com a minha saciedade, porque eu tenho mais fome. Vamos lá. Aumentei a minha quantidade de alimento, porque eu tenho mais fome, mas alimentos de baixo teor calórico, alimentos adequados para esse meu momento. Então eu aumentei minha quantidade de alimentos, mas não aumentei a minha quantidade de ingestão calórica, ok? Então, o que vai acontecer na ingestão calórica? Ela vai manter aqui, e eu aumentei a minha atividade física. O que vai acontecer? Eu vou emagrecer. Ok? Agora, vamos a um outro momento. Eu não aumentei a minha quantidade de alimentos, ok? Só que eu comecei a comer o que eu não devia comer para este momento. E o que vai acontecer com isso? Eu aumentei a minha ingestão calórica, não a minha ingestão de alimentos. E com isso, o que vai fazer? O gasto calórico proveniente do metabolismo aeróbio. Então é um treinamento onde você vai colocar uma baixa intensidade, porém ele é mais prolongado. Por quê? Porque você vai metabolizar gordura durante o processo de treinamento. Então você imagina o seguinte: você começa a fazer uma atividade física e o teu corpo precisa de energia para essa atividade física. Quando o teu corpo precisa de energia para essa atividade física, ele vai buscar essa energia onde? Nas suas reservas. Então essas reservas, elas são o quê? Os depósitos de gordura. Então quando você faz um treinamento aeróbio de baixa intensidade, depois de um determinado tempo, o teu organismo vai buscar isso nos depósitos de gordura e fazer com que essa gordura se transforme em energia. Então isso são os treinamentos aeróbios. São treinamentos aeróbios de baixa intensidade. Agora, recentemente, que eu falo recente para a ciência, em 5 anos para cá, apareceu os treinamentos de HIIT. Na verdade, os treinamentos existem há muito tempo, só que não tinha comprovação científica. E vários estudos agora falam dessa comprovação científica, que são os treinamentos. Tá travando? Tá travando para todo mundo? Vamos esperar. Tá, eu vou trocar aqui a rede. Pronto. E vamos ver se vai continuar travando, tá? Então vamos nessa. Então, quando a gente está falando dos treinamentos de HIIT, que é os treinamentos de alta intensidade intervalados, né? Treinamentos intervalados de alta intensidade, o que nós estamos falando com isso? Nós estamos falando que a gente vai utilizar uma energia muito rápida durante o processo
de treinamento e decorrente a isso eu não vou conseguir utilizar a gordura como fonte energética, porque vocês imaginem o seguinte, uma grama de gordura fornece 9 calorias de energia. 1 grama de carboidrato fornece em torno de 4 calorias de energia. A gordura fornece mais que o dobro de energia quando nós estamos fazendo atividade. Porém, o que acontece? Porém, a gordura é muito difícil de ser metabolizada pelas suas características. Então, quando eu faço um treinamento de alta intensidade, eu não tenho tempo de metabolizar a gordura em energia. E neste momento, eu tenho que utilizar o carboidrato como fonte energética. Agora, olha que barato. Eu utilizo o carboidrato como fonte energética num treinamento de HIIT, que vai girar de 10 a 20 minutos. Existe até treinamentos de 4 minutos, 6 minutos, que são treinamentos extremamente intensos. E mais uma vez, isso também é uma outra coisa que tem que se falar sobre os treinamentos de HIIT. A intensidade, quando a gente diz altamente intenso, é para você, não é para mim. Então, se você está super bem condicionado, a tua intensidade vai ser... Para você atingir a tua intensidade, você vai ter que ter um esforço muito maior do que uma pessoa que está sedentária. Então, um exemplo, de repente uma pessoa correndo, só para ficar claro o exemplo, uma pessoa sedentária ela vai fazer uma caminhada acelerada e ela já vai estar dentro da frequência cardíaca adequada, que é de 80% a 90%. Já uma pessoa que está extremamente condicionada, talvez ela vai ter que correr aí numa velocidade de 13, 14 km por hora, alguns casos até, se você pegar maratonista, a gente está falando de 19, 21 km por hora, para ela atingir essa frequência de 80% a 90% da sua frequência cardíaca máxima. Então, sempre que você for treinar HIIT, não fica se espelhando no cara que está do teu lado, porque senão você vai morrer. Porque se o cara estiver extremamente bem condicionado e você tentar fazer o que ele está fazendo, você vai ter um ataque cardíaco. Se preocupa com a tua frequência cardíaca. Se o cara está lá a 18, 19 km por hora e você está caminhando, mas a tua frequência cardíaca está de 80% a 90%, você já está cumprindo a tarefa. E o grande barato é que a sua frequência cardíaca, teu condicionamento, seus treinamentos de HIIT, ela vai melhorar muito rapidamente. Então, o que é importante você saber? Treinamentos aeróbios de duração mais prolongada. Eu vou utilizar a gordura como fonte energética. Treinamentos aeróbios de baixa duração. Eu não tenho tempo de metabolizar gordura. Se eu fizer 20 minutos de uma caminhada, eu vou utilizar somente carboidrato, muito pouca gordura. Então, se eu tenho 20 minutos para treinar, eu tenho que optar por treinamento de HIIT. Mas isso, lógico, que tem que respeitar estágios. Não é simplesmente chegar lá e vai fazer um treino de HIIT, senão você vai morrer. Você vai falar, pô, mas o Almir falou para treinar HIIT. Eu estou falando que são treinamentos que você tem que se adaptar para que você possa fazer eles de uma forma adequada. Então, se você só tem 20 minutos para treinar no teu dia, opte por um treinamento de HIIT. Porém, respeite as etapas. Não vai chegar lá e querer treinar igual a mim, porque você vai morrer. Deixando bem claro aqui, está gravado isso. Hein? Agora, se você começar a ter um período maior de treino, 40 minutos, 1 hora, aí você pode fazer um treinamento aeróbio de baixa intensidade, que você vai gastar gordura como fonte energética. O que eu curto treinar? Treinos de HIIT. Tempo mais rápido, são mais divertidos, são mais animados e, mais uma vez, é só você respeitar o teu momento, a tua capacidade física atual. E por que eu gosto disso? Porque o treinamento de HIIT não queima gordura durante o treinamento. Só que por até 36, tem algumas pesquisas que falam até 48 horas, você utiliza a gordura como fonte energética. Por quê? Por causa de uma coisinha chamada efeito EPOC. Quando você está fazendo um treinamento de HIIT, você está utilizando muita energia. Então você acaba utilizando uma depletação, acaba tendo uma depletação muito grande do teu organismo. E depois que essa depletação ocorre, você tem que ter a ressíntese, que a gente chama de o quê? Quando a gente treina, a gente tem o catabolismo, depois desse catabolismo, então aqui, ó, estamos aqui, treinei catabolismo. Aí esse catabolismo ele tem que ter transporte de oxigênio para chegar ao metabolismo e depois desse transporte de oxigênio, se você fez um treino adequado, você vem um anabolismo. Então toda essa fase, ó, aqui não, tá? Desci, processo de treinamento, parei o treino. Então quando eu chego aqui, ó, para ter o metabolismo e o anabolismo, eu uso o transporte de oxigênio. E quando eu faço esse transporte de oxigênio, adivinha quem é que é utilizada como fonte energética? Tenho certeza que você pegou. A gordura.
Exatamente. A partir do momento que eu tenho esse transporte de oxigênio, que é o efeito EPOC, utilizo a gordura para realizar o transporte de oxigênio. Uma vez que eu utilizo a gordura, o que acontece? Automaticamente essa gordura ela é utilizada e aí eu tenho um balanço calórico negativo se eu tiver alinhado com uma boa alimentação. Ou seja, eu utilizo a gordura por até 36 horas, mesmo sem treinar. Então treinei ontem, hoje eu estou aqui, eu estou utilizando gordura para fazer essa ressíntese, para fazer com que o meu corpo volte ao equilíbrio, para fazer com que o meu corpo tenha a homeostase. É, muito legal, Dani. Eu também curto demais os treinos de HIIT. Pegaram? Então, perfeito. Aí vai falar o porquê que eu estou trazendo isso para vocês. Porque é o seguinte, gente, eu tenho comigo uma questão muito forte, que é fazer justamente o despertar das pessoas e a ativação das pessoas. Conheci com você, Almir, faz muito... que legal, Nani. Putz, feliz de poder ter te apresentado essa vertente de treinamento. Agora, o que eu quero dizer para vocês, gente? Eu quero falar do meu propósito, né? E a gente vai continuar na aula técnica, tá? É só para fazer sentido para vocês. Então, o meu propósito é justamente ativar pessoas, despertar essas pessoas e ativar. E eu vejo que, não é de hoje, né? E eu vou fechar toda a aula, mas eu vejo que não é de hoje que a obesidade é um dos fatores que mais aflige o ser humano, porque o ser humano não se vê obeso. E ainda bem que ele não se vê obeso, que ele não deva se ver obeso. Tem algumas pessoas, e a gente tem que respeitar, mas não aceitar. Respeitar é você conviver com a opinião dos outros, mas não é trazer essa opinião para a sua verdade. Que meu corpo, minhas regras. Perfeito, seu corpo, suas regras. Só que não se vanglorie por você ser obeso, porque a obesidade é uma doença. Obesidade não é uma questão estética. Não é que você é obeso e só aflige a tua parte estética. Obesidade é inflamação de células. Você está com as suas células inflamadas. E isso é uma doença. E não é o Almir que está falando. Isso é a Organização Mundial de Saúde. E mais do que isso, se você está aí comovido com o Covid, preocupado com o Covid, a obesidade mata muito mais que o Covid. A obesidade é uma pandemia. A obesidade é algo... Uma pandemia, não, desculpa, é uma epidemia, né? Não chega a esse ponto, né? Fora desse controle todo. Mas a obesidade é uma epidemia. É algo extremamente grave. Por quê? Vamos pegar agora a atualidade. Vamos pegar a atualidade. O problema não é o Covid. O Covid ele mata um grupo de pessoas, né, na sua grande maioria acima dos 60 anos, ponto, acima de 60 anos, que possui comorbidades. O que são comorbidades? Doenças associadas. Então, principalmente cardiopatas e principalmente diabéticos. Agora, sabem por quê? Porque a geração atual, acima de 60 anos, elas não tinham hábito de praticar atividade física. São os nossos pais. A grande maioria dos nossos pais, eles não adquiriram o hábito da atividade física. A atividade física não era algo importante para eles. E, consequentemente, eles são pessoas sedentárias. E como pessoas sedentárias, eles são cardiopatas, são obesos, são diabéticos e são tudo o que o Covid precisa para poder fazer o que ele veio fazer nesse mundo, né? Trazer a fatalidade. Agora, tá no meu feed. No meu feed não, tá no meu history. O Covid mata 4 vezes mais pessoas obesas abaixo de 60 anos. Exatamente isso. Pessoas obesas abaixo de 60 anos. É o potencial do Covid. Ele quadriplica o potencial. Você sabe o que é isso? Por quê? Porque a obesidade é uma doença. A obesidade faz com que o teu corpo o tempo todo esteja lutando, como se fosse uma doença autoimune. Suas células estão inflamadas e o teu corpo o tempo todo produzindo anticorpos para tentar eliminar essa inflamação. E quando ele precisa produzir anticorpos para uma doença, né, que está se aproveitando, uma doença oportunista, ele não consegue combater. Por quê? Porque ele está produzindo anticorpos para combater a tua obesidade.
Olha que loucura. Além disso, a obesidade, esquece agora um pouquinho o Covid, além disso, a obesidade, o que ela produz no teu organismo? Ela produz cardiopatia, ela produz diabetes, ela produz doenças na alma, que é a depressão. As pessoas se olham no espelho e não se acham bonitas. Elas se olham no espelho e se sentem marginalizadas. E isso, você vê que eu não me emociono quando eu falo de doenças fisiológicas. Agora, eu me emociono quando eu falo de doenças da alma. Por quê? Porque essas doenças são muito difíceis de serem combatidas. Não existe remédios para você combater a doença da alma do que você fortalecer a tua mente, de você fortalecer o seu QS e o seu QE. E isso é muito difícil, porque as pessoas só conseguem acreditar naquilo que elas veem. São poucas as pessoas que conseguem enxergar o invisível. Então é muito mais complexo de você tratar. Por isso que é a minha luta justamente de combater a obesidade. Por isso que eu fico puto da vida. Puto. Me desculpa o horário, talvez tenha criança aí na sala ainda. Mas eu fico puto da vida quando eu vejo os pais que têm a consciência e fica trazendo para dentro de casa porcaria para dar para seus filhos. Eu não falo que na minha casa não tem chocolate. Tem. Na minha casa, mas também tem fruta. Eu não falo que na minha casa não tem biscoito recheado. Tem, mas uma quantidade muito pequena. Porque eu não acredito em radicalismo. Eu não acredito em dieta. Eu acredito em mudança de hábitos alimentares. Eu acredito que você possa, sim, vencer a batata frita. Eu acredito, sim, que você possa vencer a pizza. E quando eu falo possa vencer, é você ter a autoridade sobre você mesmo. Então, o que é liberdade? Liberdade não é você poder comer uma pizza inteira, é justamente o contrário. Liberdade é você poder comer um pedaço só de pizza, porque você tem domínio sobre o teu corpo. E é isso que eu acredito. Então eu fico puto da vida quando eu vejo os pais que têm acesso a esse tipo de informação e conduzem a criação dos seus filhos, viciando essas crianças em refrigerante. Desculpa se eu estou sendo tão talvez invasivo com algumas pessoas e tão veemente em alguns pensamentos, mas é um absurdo você ver um pai dar Coca-Cola para um bebê numa mamadeira. Que pai é esse? Que pai é esse? Que mãe é essa? Que pega um refrigerante com tanto conhecimento. Meu pai não tinha. Ah, mas a minha geração tomava tubaína. A minha geração, tudo isso. Putz, tudo que da minha geração. Eu fiz um monte de besteira. Meu pai fez um monte de besteira. Mas meu pai não tinha acesso à informação. Seus pais não tinham acesso à informação. Ok, estamos vivos. Ok. Agora, você tem acesso à informação e você faz isso com uma criança que não tem acesso a essa informação, que é tua responsabilidade e que você está viciando a tua criança, que você está fazendo com que ela se torne um obeso adulto. E aí vem uma outra merda. Uma vez que você adquiriu uma célula de gordura, nunca mais você perde. Ou seja, uma criança obesa nunca mais vai deixar de ser um ser humano obeso. É raro. Uma criança obesa nunca vai ser um ser humano saudável. Ah, mas o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer exatamente o que eu falei. Obesidade é uma doença. Não devem ser marginalizados. Longe disso. Mas a pessoa tem que entender que obesidade não é sinônimo de saúde. Obesidade é uma doença. É uma doença que causa AVC, é uma doença que causa infarto, é uma doença que causa diabetes, é uma doença que causa todo tipo de cardiopatia, é uma doença que causa infelicidade. Porque você se olha no espelho e você não se sente feliz. Simples assim. Então eu tenho que despertar essas pessoas. Eu tenho que despertar essas pessoas porque se ela quer jogar esse jogo, beleza, mas não faça isso com os filhos. Os filhos não têm culpa de ela ser um obeso. Nem o pai dela teve culpa de ela ser um obeso porque ele não sabia. Agora você sabe. E você fazer isso com o teu filho é muita sacanagem. É muita sacanagem.
Feito isso, é óbvio que eu entendo que não seja fácil. Por quê? Porque nós somos os únicos seres, e olha só onde eu vou chegar, mas nós somos os únicos seres que nós temos no ato de se alimentar a sociabilização. Então quando a gente está feliz, a gente reúne os amigos para quê? Para comemorar. E a comemoração ela é em volta do quê? Da mesa. Quando a gente está triste, a gente vai se reunir com os amigos para poder compartilhar essa tristeza, dividir esse peso. E o que tem junto? Alimentos. O quadro mais famoso e um dos momentos mais famosos de toda a humanidade se deu em volta do quê? Se deu em volta de uma mesa, que é a Santa Ceia. Jesus podia ter se reunido ao pé de uma macieira, no Monte das Oliveiras, na praça pública, mas não. Jesus se resolveu fazer a despedida dele onde? Em volta de uma mesa. Então lá vai nós comer de novo. Então, a gente tem na alimentação um hábito sociável. Então eu não estou querendo dizer que você passe a ser o chato, que você passe, eu não vou comer isso, eu não vou comer aquilo, eu não quero mais ser chamado. Nada disso, esquece. Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que você tem que ter noção disso, que a partir do momento que você tem o conhecimento, que você adquire a sabedoria, que tanto a gente tem falado do livro de Salomão, você tem que ter discernimento para saber o que te faz bem e o que te faz mal. E a partir do momento que você tem esse discernimento, você vai começar a fazer opções. Você precisa realmente... Almir, eu escuto muito, eu não consigo emagrecer. Tá bom. E como que é teu armário, né? Tua despensa? O que tem lá dentro? A Coca-Cola chega na sua geladeira sozinha? O requeijão chega na sua geladeira sozinho? Os biscoitos recheados chegam no seu armário sozinho? O chocolate, ele vai andando para tua casa? Óbvio que não. Então, o que eu quero dizer com isso? Existe uma forma de você ter controle sobre isso. Porque o processo de decisão, ele é finito. Ele é finito. Nós tomamos em torno de 200 mil decisões por dia. Acordo ou não acordo, levanto ou não levanto, escovo os dentes ou não escovo, vou usar que pasta, penteio o cabelo, não penteio. No meu caso, eu penteio a sobrancelha, tá? Vou pra cá, vou pra lá, vou fazer a live, vou almoçar. A gente tem muitas decisões no decorrer do dia. Muitas, muitas, muitas. Então, toda vez que você abre a geladeira e você depara com um refrigerante, você está gastando o teu processo de decisão. Toma ou não toma essa Coca-Cola? Vou dar um exemplo muito clássico. Quando você vai numa cafeteria, você pede um café. Só que o maldito, ele, além de trazer o café, ele traz aquele biscoitinho de açúcar, doce pra cacete, que é uma delícia, né, por sinal. E aí você fala assim, não, eu não vou comer o biscoitinho de açúcar. E aí você começa a tomar o café. Vê se faz sentido pra você. E o biscoitinho de açúcar tá assim, né? Me come, né? Tipo Gogo Boy ou aquelas mulheres de stripper, né? Tá lá, te provocando. E você, não vou fazer isso, não vou comer. Mas ele tá lá. Na hora que você tá no último gole do café, ele te vence. Então sabe o que você tem que fazer? Decisão. Na hora que chegar o negocinho lá, o biscoitinho de café, sabe o que você faz? Tira ele e joga no lixo. Se você é uma pessoa que nem eu, que não joga alimento no lixo, fala pra moça, pode levar embora. Ou pega teu amigo, toma aqui, toma 2. Por quê? Porque você já não vai ter mais o que decidir. E aí você está ajudando o processo de decisão. Você está entendendo? Está fazendo sentido para você? Então, no lugar de você levar alimentos que você sabe que não são bacanas para o teu momento, não leva ele para tua casa. Para que você vai fazer isso? Para que você vai atrapalhar o teu cérebro, ou melhor, ajudar, né, o teu cérebro a ter prazer? Porque ele vai ganhar a luta. Então, começa a facilitar a tua vida em relação à forma que você vai conduzir todos esses processos. Vai ser muito melhor para que você consiga realmente focar no que você quer, que é ter um corpo mais saudável, fazer com que você tenha um corpo mais próximo daquilo que você acredita ser o ideal para você. Mas lembrando,
Se você não fizer um fortalecimento do QS e não fizer um fortalecimento do QE, não adianta ter o QI, né? Não adianta você ter um coeficiente de inteligência, as coisas terrenas, eu tenho um corpo lindo. Tá, mas a custo do quê? A custo de tanto sofrimento, tanto desequilíbrio emocional, tanto desequilíbrio espiritual? Não faça isso. Tá? Então é muito importante você fazer, sabe por quê? Porque se você não tiver uma evolução, principalmente no seu QE, na tua alma, você não vai conseguir sustentar isso. Você vai ser o cara que vai voltar muito rápido para o seu estágio. Você lembra da transformação, da mudança e do melhoramento? Você vai voltar muito rápido para o seu ponto inicial, porque você não se transformou. Eu tô hoje com 47 anos e eu vou falar para vocês, com toda certeza do mundo, eu tô muito melhor hoje do que quando eu tinha 20 anos de idade. E não tô falando de saudosismo não, eu tô falando de resultado. Com 20 anos de idade, eu me lembro que eu entrei na faculdade com 22 anos. Para quem conhece a faculdade Unis aqui em São Paulo, 22 anos, tem uma prova chamada 12 minutos. Que é uma prova que é junho vai chegar. Para quem fez educação física sabe do que eu estou falando. Junho vai chegar. Que você tem que correr 12 minutos nessa pista, que tem 200 metros. Eu não consegui dar 3 voltas. Não consegui. Hoje, com 47 anos, eu corro 21 quilômetros de boa. 30 quilômetros de boa. Eu estou com um corpo muito melhor. Mas não é a questão do corpo físico, é a questão do alinhamento entre QS, QE e QI. Então eu consigo conviver, e para quem me conhece um pouco, sabe da minha vida social, né, que eu posto, eu consigo conviver com todos os tipos de comunidade. Comunidade de pessoas que só bebem, e não tem nada errado, é uma opção deles, mas só bebem, só se reúnem para beber, e eu tô lá junto. Consigo conviver com pessoas que são chocólatras, consigo conviver com pessoas que só comem besteira, consigo conviver com todo tipo de gente. E convivo bem, graças a Deus. Mas por quê? Eu tenho coeficiente emocional. Tudo é lícito, mas nem tudo lhe convém. Então, para mim não convém aquilo. Só que eu tenho coeficiente emocional suficiente para conviver com essas pessoas e para não ser arrastado para o meio delas. Então eu amo essas pessoas de paixão. São pessoas que eu não quero abrir mão de conviver. Mas isso foi desenvolvido no decorrer de toda uma vida. Então se você não tem essa condição e você precisa melhorar, talvez por um tempo você tenha que se afastar desse tipo de pessoas. Porque senão você vai ser arrastado de volta para esse tipo de grupo, para esse tipo de hábito. No meu caso, eu não tenho esse tipo de problema. Mas por quê? Porque meu corpo fez isso? Não. Quem faz isso é o meu QE, é o meu coeficiente emocional, que faz que eu esteja no meio de pessoas que gostem do álcool, que gostem de uma comida mais robusta, mais prejudicial, que acredita que isso é viver a vida. Eu tenho amigos que falam exatamente isso. Eu vivo a vida. E o que é viver a vida pro cara? É chegar ao final de semana, encher a cara e comer uma picanha gorda pra cacete. Isso pro cara é viver a vida. Dentro do que eu acredito, isso não é viver a vida. Porque eu sei qual vai ser o fim desse cara. Ele não vai viver a vida. Ele não vai viver os 120 anos. Mas cada um faz as suas escolhas. Só que eu vivo por decisão e não por condição. E quando eu falo viver por decisão, eu vivo pelas minhas vontades. Eu decido o que é melhor para mim. Eu decido o que eu quero. E não vivo por condição do meu corpo, que já está acostumado, para nos dizer, viciado com álcool, já está acostumado viciado com açúcar, já está acostumado viciado com a gordura. São reflexões. Por isso que o meu projeto de vida é despertar e ativar as pessoas. Porque eu tenho certeza que ninguém consegue mudar e viver uma vida fora desse universo do corpo se não tiver um QE e um QS muito forte. Porque eu já fui assim.
E isso só mudou na minha vida, não é quando eu tive mais consciência corporal, mais consciência cerebral, mais QI. Não mudou porra nenhuma. Eu era igual a alguns de vocês que estão aqui, que tem toda essa formação, mas continua fazendo merda. Só mudou a minha vida quando eu adquiri QE e QS. Neste momento, tudo mudou. E por isso que é o meu objetivo de estar fazendo essa contribuição com vocês, não só na parte física. Isso é uma arte que eu tenho. Treinar, ter conhecimento fisiológico, de movimento de corpo. Isso é uma arte que eu tenho. Que me deixa muito puto da vida quando vem alguns amigos, falam, não, mas o que você é? Porque você é professor de educação física, se você fala de Deus, você fala de foco, você fala de comportamento. Cara, que idiotice. Por que alguém te disse que você tem que ser rotulado de alguma forma? Por que você tem que aceitar? Eu sou livre, eu faço o que eu quiser. Se eu quiser falar do corpo humano, eu tenho autoridade para falar do corpo humano. Se eu quiser falar de Deus, eu tenho autoridade para falar de Deus. Se eu tiver... E quando eu falo autoridade, é liberdade. Liberdade. Assim como vocês têm liberdade para falar de qualquer assunto que lhe convém falar. Que o seu coração quer que você fale. Mas vamos voltar para a aula? Que faz sentido. E o que é difícil disso tudo, gente? O difícil disso tudo é até mesmo porque nosso tempo voa. Puta que pariu! A gente tem uns 5 minutos só de conversa aqui pra frente. Isso porque eu falei que eu ia fazer lives de 15 a 20 minutos. Ai, como é bom estar com vocês, cara. Como é bom estar com vocês. Mas vamos lá. Então é o seguinte. O porquê que é difícil? É difícil porque o nosso cérebro, ele tem em torno, né, nós temos em torno de 300 anos, tá? Se a gente for pela ciência. E 300 anos, a gente tinha uma situação lá atrás que era de sobrevivência. Então, para que a gente fazia atividade física? Nós não fazíamos, porque a gente não tinha alimento em abundância. A gente tinha justamente o contrário, né? No tempo, né, dos primórdios, a gente tinha pouco alimento na terra. E com esses poucos alimentos, a gente tinha que caçar. Então você não... Nem hoje, você vê algum leão falando assim, eu vou colocar o tênis que eu quero melhorar meu pace. Né? A vaca não, né? O cervo ontem, a zebra ontem correu mais do que eu. Então, já que correu mais do que eu vou fazer o seguinte, hoje eu vou me exercitar, vou aumentar minha massa muscular e eu vou correr mais do que a zebra amanhã e vou fazer um treino. Você vê um leão fazendo isso? Óbvio que não. O leão fica lá, as leoas, né? Ficam lá deitadas, sem fazer porra nenhuma. E quando chega a fome, ela faz o quê? Ela vai lá e corre atrás daquele alimento. Caça o alimento, come o alimento e fica o quê? Quietinha de novo. Você era igualzinho, eu era igualzinho. Então o nosso cérebro, toda vez que você vai falar assim, vamos fazer atividade física? Teu cérebro fala, você tá maluco, você quer matar a gente. Atividade física mata, porque eu tenho que ter energia excedente no meu corpo para quando vier uma presa, né, para quando vier um agressor, para quando eu precisar correr atrás de alguém, eu vou estar com energia excedente. É o que o teu cérebro pensa. Por isso que é tão difícil adquirir o hábito da atividade física. Porque a atividade física para o teu cérebro é algo que vai destruí-lo. Faz sentido para vocês? A atividade física, há 600 mil anos atrás, não era para ser executada. O teu cérebro é o mesmo, que igual é o teu coração é o mesmo, que nem o teu pulmão é o mesmo. E você tem coisas dentro desse cérebro, né, que faz com que você, que é as amígdalas, que faz com que você queira sobreviver o maior tempo possível. Então, toda vez que você vai falar para o teu cérebro, vamos fazer atividade física, vai falar, tá maluco, isso vai matar a gente. Por quê? Porque há 600 mil anos atrás, 400 mil anos atrás, era assim. Você não fazia atividade física. Agora, comer, come o máximo que você puder. Porque, gente, vocês já repararam isso? Olha, eu vou destravar muitos aqui, tá faltando 2 minutos só. Eu vou destravar muitos. Você já imaginou? Sabe aquela história? Bis. Quem come um, come bis, né? Quem come um, come mais que um, alguma coisa assim. Ou é uma chips, é impossível comer um só. É exatamente isso que o teu cérebro pensa. Igual ele pensava há 400 mil anos atrás.
Você só para de comer aquela porcaria daquele salgadinho quando chega no último do pacote. Só que quando chega no último do pacote, você não tem vontade de abrir um segundo pacotinho. E esse pode ser um pacote grande ou pode ser um pacote pequeno. Porque o teu cérebro, ele quer que você coma. É aquela questão da gula. O problema não está em se alimentar. O problema está na gula. Porque você não tem a necessidade. Você não tem a menor necessidade de comer uma pizza inteira. Um pedaço, 2 pedaços já seria o suficiente. Mas você, enquanto não acaba com a pizza, você não come. Ou quando você nem está imaginando que vai ter algo. Cara, você está satisfeito. Aí chega alguém com um pudim. Cara, você está com vontade de comer aquele pudim? Não. Mas na hora que teu cérebro olha para aquele pudim e fala assim, um pudim, eu tenho que comer, eu tenho que comer. E aí você não tem domínio sobre você. Sabe o que acontece? Por que você não pega só uma... Ah, não, me radical. Não sou radical. Por que você não pega só uma fatiazinha do pudim? Mas não, você tem que comer um pedaço. Ah, esse é muito pequeno. Come um pedaço, come 2 pedaços, come 3 pedaços. Olha só como o meu cérebro... Ó, vem junto comigo, ó. Ó como o meu funciona. Eu sabia que ia ter esse pudim? Não. Então, se eu não sabia que ia ter esse pudim, quer dizer que eu não iria comê-lo, correto? Sim, você não iria comê-lo. Então, por que eu tenho que comer ele agora? Faz pergunta pro teu cérebro. Faz pergunta pro teu cérebro. Você pegou? Começa a questionar o teu cérebro. A tua mente começa a questionar o teu cérebro. Eu sabia que ia ter esse pudim aqui? Não. Não sabia. Então, por que agora que eu estou vendo esse pudim, eu tenho que comê-lo? Porque eu não iria comer. Aí teu cérebro fala, não, porque eu tô com vontade. Tá, mas eu tô com vontade? Você, cérebro, tá com vontade? Eu tô com vontade? Vamos fazer o seguinte? Eu entendo que você tá com vontade. Só que no caso de a gente comer um pedação, com o que você quis inicialmente, vamos comer um pedacinho? E aí eu vou ficar feliz comigo, porque eu tenho domínio sobre mim, eu comi exatamente o que eu quis comer, e você, cérebro, vai ficar feliz também, porque você vai ter o prazer do açúcar, você vai ter o prazer do doce, que você, né, infelizmente, foi apresentado para você quando bebê, que você é tão dependente dele. Não é mais legal, gente? Não é mais legal? E com isso você começar a... Olha só, que loucura que a gente vai fazer. Você com isso, através disso, né, melhor dizendo, através disso, você começa a desenvolver disciplina, você começa a desenvolver objetividade, você começa a desenvolver atitude, você começa a desenvolver determinação e um monte de coisa. E se lembra que a gente falou de hábitos angulares? Você acha que a partir do momento que você desenvolver essas características, essas competências na tua vida em relação à tua alimentação, ao teu estilo de vida, ao seu lifestyle, você acredita que isso só vai ficar nesse segmento da vida ou isso vai ser trago para os outros segmentos da tua vida? Para a tua vida profissional, para os teus relacionamentos, para as tuas amizades, porque você vai aprender a se respeitar. Você vai aprender a ser uma pessoa altamente disciplinada, uma pessoa de alta performance. Faz sentido para vocês? Se lembra? Excelência é o quê? É o hábito de você adquirir disciplina. Uma vez que você é uma pessoa disciplinada, você vai atingir excelência. E uma vez que você atingir excelência num campo da tua vida, você vai arrastar isso para todas as outras áreas da tua vida. Gente, legal. Deixa eu ver aqui, né, Ricardo. Usar a mesma estratégia de educação financeira. Eu preciso agora, é importante. Você vai agregar. Exatamente. É isso aí. Usar a mesma estratégia da educação financeira. Eu preciso, e agora? E vamos importante. Ah, é isso aí. Boa, Ricardo, muito boa. Disciplina. Olha, essa analogia que você fez, Ricardo, é perfeita. Porque um monte de gente compra um monte de coisa que não precisa. Compra um monte de coisa que não precisa. Tem 30 segundos para acabar, gente. Compra várias coisas que não precisa. Por quê? Por falta de disciplina. Então, quando você consegue evitar essas compras,
você está fazendo o quê? Você está reforçando o seu QE. Você está vencendo uma fraqueza emocional. E você vai arrastar isso para o hábito da alimentação. É exatamente isso. Pessoal, tá acabando a live. Foi muito bom estar aqui com vocês. Grande abraço.